a fidelidade que faz o extraordinário. Que fidelidade é essa? Qual é essa fidelidade que Deus tem esperado de nós? E que extraordinário é esse que vai acontecer mediante a nossa fidelidade? E eu queria que a gente pudesse junto falar sobre Neemias. A gente vai conversar sobre Neemias, mas tem um carinha nessa história de Neemias que talvez a gente nunca falou sobre ele. Eu perguntei lá em Jandira e eu vou perguntar aqui também. Será que você já tinha ouvido falar em Anani? As meninas agora já ouviram, né? Agora já conheceram. Mas talvez você nunca tinha estado falar em Anani. Eu também nunca tinha parado para pensar até Deus me revelar algumas coisas na vida desse homem. Porque a gente fala de Neemias. Ah, Neemias é maravilhoso. Foi um intercessor, reconstruiu os muros, fez e aconteceu. A frase que a gente sempre usa, eu estou numa grande obra, não posso parar. Mentira, que se não for Deus a gente para. É assim mesmo, não é? Se não for Deus, não tem obra certa, a gente para. A obra pode ser grande, pode ser pequena. Se não for Jesus na nossa vida, a gente não consegue. Então a gente fala muito de Neemias. Neemias, ele foi esse homem extraordinário, chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, para interceder pelo povo, para erguer uma grande obra. E a liderança de Neemias, ela marcou uma geração. Nós estamos aqui hoje falando de um homem que não está nem vivo mais. Estamos relembrando essa história, porque a liderança de Neemias, ela marcou uma vida, marcou o seu tempo. Eu imagino todo mundo foi passando e dizendo, olha, esses muros quem levantou foi Neemias. Neemias quem intercedeu por nós. Então, Neemias, ele promoveu um grande avivamento em Israel. Israel teve a sua cidade toda devastada, mas um homem restaurou a cidade. Um homem se levantou como instrumento de Deus. Mas, para que Neemias fosse esse grande instrumento de Deus, para que essa obra fosse feita, para que Israel vivesse esse avivamento, foi necessário uma participação de alguém que não foi notado. Foi necessário uma participação de alguém que as igrejas não falam, de alguém que a história muitas vezes não revela. Foi necessário um homem essencial para que isso pudesse acontecer. Anani. Quem foi Anani? Vamos ler junto? Neemias, capítulo 1. Vamos olhar juntos para esse texto de Neemias. Eu vou pedir a ajuda da mídia. Neemias 1, versos 2 e 3. Esse púlpito balança muito e incomoda um pouquinho. Neemias 1, versos 2 e 3. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. O verso 3. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Anani, ele não foi levar boas notícias. Na verdade, a gente conhece a história, porque Neemias estava muito bem lá no palácio, e quando ele vê Anani, que era o seu irmão, nossa, que alegria, Anani chegou, como é que está o povo? Eu sei que está no sofrimento, está nas coisas difíceis, o que está acontecendo? E Anani não hesitou em dizer o que estava acontecendo. Ele não foi enfeitar as palavras. Ele disse, olha, o povo está sofrendo e está sendo humilhado. O povo está padecendo e passando por muitos dias difíceis. Primeira coisa que eu quero dizer a você. Anani, ele foi fiel até na notícia difícil. Até no momento de dizer assim, olha, as coisas não estão legais. Porque às vezes quando a gente vai dar uma notícia difícil, a gente enfeita tanto, né? Olha, preciso te dizer uma coisa. Aconteceu uma situação e tu não sabe, mas olha, Anani chegou e disse, as coisas estão difíceis. Não estão bem, não estão difíceis. E essas palavras de Anani foi um ponto crucial para iniciar uma grande obra. A fidelidade desse homem, ainda nesse momento difícil, ela foi crucial para que acontecesse algo extraordinário. Anani, ele estava sendo um mensageiro de Deus, ainda que ele não soubesse. E ele estava anunciando a verdade. Estava dizendo o que iria fazer. Deixa eu dizer a você uma coisa. Quando nós somos mensageiros de Deus, nós não somos chamados para amaciar ego de ninguém. Quando nós somos mensageiros de Deus, quando nós falamos em nome de Jesus, nós revelamos aquilo que Jesus mandou. E aí tem dois lados. Eu não suporto Ian. Meu Deus, eu não gosto de Ian. E de repente Deus assim, vai lá e diga a ele que eu amo, que eu trabalho. Mas não é isso que eu quero dizer não, Jesus. Eu quero dizer que ele vai perecer, que ele não... Vai lá e diga a ele isso, isso e isso. Essa é a fidelidade de Deus. É o profeta sendo usado para anunciar aquilo que Deus quer. Mas o outro lado da espada
É quando eu amo alguém e tenho que entregar uma sentença difícil. É quando eu amo tanto você, meu bem, mas eu preciso lhe dizer, se você não consertar a sua vida, Jesus não vai ter negócio com você. Ah, como é difícil. É difícil porque muitas vezes nós somos amigos, somos tão próximos, e amigo quer liberar bênção sobre o outro. Amigo quer falar coisas boas, mas nós não fomos chamados para amaciar ego de ninguém, para anunciar aquilo que o outro quer ouvir. Eu fui chamado para anunciar aquilo que Deus me levantou a dizer. E dizer as coisas que Deus nos levanta para dizer muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós somos taxados de loucos, de mentirosos, de que não vai acontecer. Ou alguém diz assim, amém, eu estou aqui, eu recebo, mas depois vai dizer, não, não quero, não aceito. Como se fosse nós que tivéssemos dizer assim, eu não vou acreditar naquilo que o irmão ou que a irmã está me dizendo. Ser mensageiro de Deus é anunciar não aquilo que o outro quer ouvir, mas aquilo que o próprio Deus quer falar. Deus quer encontrar nessa noite, entre nós 5, 6 que estamos aqui, homens e mulheres fiéis. Porque a revolução de Israel aconteceu com Neemias, mas começou na fidelidade de Hanani. A reconstrução dos muros começa nos fiéis. Então eu creio que Deus vai mudar a nossa história, fazer coisa grande, fazer coisa diferente. Mas ela não vai começar por aqueles que estão lá fora. Vai começar por nós que estamos aqui. Ela vai começar por aqueles que estão nos bastidores. Os que chegam mais cedo para limpar, os que chegam mais cedo para abrir, aqueles que estão aqui para receber. A revolução começa naqueles que ninguém conhece, porque enquanto uns estavam lamentando e dizendo, nossa, que bom, chegou Neemias para restaurar, mas Neemias só chegou porque Hanani foi até lá. Quantos de nós olhamos para Neemias e esquecemos de Hanani? Quantos de nós olhamos e dizemos, a igreja só está de pé porque o pastor dela é uma bênção. A igreja só está de pé porque o pastor gasta o sangue por ela. A igreja está de pé porque tem um pastor que ora, mas tem um obreiro que abre a porta. Tem um diácono que troca uma luz quando acaba. Tem um outro que troca o papel quando está lá o banheiro sujo. Por isso que a igreja está de pé. Porque tem os que estão na frente, mas tem aqueles que não gostam nem de vir aqui na frente, mas estão fazendo um serviço de excelência. Porque Deus levanta homens e mulheres assim. Talvez você é uma pessoa que diz, eu sou muito vergonhoso. Eu nunca vou subir naquele altar, eu nunca vou trazer uma mensagem. Mas será que Deus quer te usar nesse altar? Talvez Deus quer te usar nos bastidores. Talvez Deus quer te usar na limpeza, na organização, no zelo com a igreja, no cuidado. Ali fora, no seu sorrisinho discreto, paz, boa noite, bem-vindo. E esses também são os revolucionários. Esses também são os que mantêm as portas abertas, que fazem as coisas acontecerem. E nós somos esses. E quando nós somos chamados para anunciar as coisas de Deus, nós passamos por algumas dificuldades. Mas Deus quer nos encorajar nessa noite a sermos fiéis naquilo que Deus tem gerado em nosso coração. Veja o que aconteceu lá em Gênesis. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 15. Veja o que vai dizer. Gênesis 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele passou as instruções a Adão dos limites do jardim do Éden. Isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode, ordene sobre o jardim, dê nome aos animais, dê nome às plantas, coma de tudo, mas não faça isso aqui. Ele é muito claro no verso 17, quando ele diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você vai morrer. Mas não coma desta árvore. Aí a gente vai lá no capítulo 3, do verso 1 ao 3, quando começa o relato da queda. Ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma, nem toque, do contrário vocês morrerão. A gente tem algumas coisas erradas aqui.
O texto que nós lemos, o próprio Deus no capítulo 2 diz, olha, coma de tudo, ande por todo lugar, dê nome aos animais, porém, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, muito perigosa, disse, olha, foi isso mesmo que Deus falou. Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto. Foi isso que Deus falou? Em nenhum momento. Deus disse, não coma da árvore do bem e do mal. Aí a serpente distorceu a história. Não coma de nenhum dos frutos. Aí Eva diz, não foi isso que ele disse. Ele disse que eu não posso comer da árvore do bem e do mal e nem tocar. Mentira. O texto que a gente leu não fala isso. O texto que a gente leu diz, não coma da árvore do bem e do mal. Aí Eva vai e diz assim, não coma e nem toque. Ou seja, está acrescentando aonde Deus não falou. Quantos de nós somos ousados para falar em nome de Deus? E preciso dizer, é mentira. E mentira provém do diabo. Nós achamos que somos instrumentos de Deus porque damos 2 pulos, falamos em língua, cortamos os laços. Deus mandou dizer, dizer e dizer. E muitas vezes Deus mandou dizer nada. Nós estamos sendo mensageiros do diabo. Porque se eu falo mentira, é proveniente de Satanás. Quantos de nós não abrimos a nossa boca? Olha, Ian, Deus disse que tua roupa assim não está muito legal, não. Muda, vê se o teu estilo. Mentira, quem está incomodado sou eu. E bota o nome de Deus no meio disso. Nós somos tão cruéis como a serpente. Mentirosos, enganadores, porque não agimos com a fidelidade que Deus gerou no nosso coração. Deus disse, olha, diga a diaconisa Thaís que ela toque 2 musiquinhas e pronto. Amém. Diaconisa, toque 2 músicas. Aí, de repente eu digo, mas eu queria cantar, que ela é tão bonita. Deus mandou dizer que canta essa outra. Mentira. Não foi Deus, não fui eu que queria ouvir aquela música, ela é bonita. A gente estava uma vez num culto na minha outra igreja, o pastor começou a fazer o apelo, a oração, aquele clamor, e aí veio um lá de trás, veio 2, veio 3, e o pastor ali orando, insistindo, aí levantou uma irmã e disse, pastor, pode insistir. Deus disse que tem outro, tem mais e que vai vir. Não tinha mais nenhum. Que climão ficou dentro da igreja. Que vergonha. Mas para mim a maior vergonha não é a fala dela. É a fala dela em nome de Deus. E assim também somos nós, em muitas situações. Nós dizemos que foi Deus que disse que era para a gente comprar. Nós dizemos que foi Deus que disse que era para a gente fazer. Nós dizemos que foi Deus que disse que era para a gente falar. E no fim, o nosso pecado vira culpa de Deus. A nossa infidelidade vira culpa de Deus. Mas eu fiz em teu nome, Senhor. E mais, a gente está na igreja, vem na quinta, vem no domingo, domingo de manhã, vem todos os cultos. Venha. Mas lembre que você tem uma família. Lembre que você tem que dar conta dela. Aí quando você não dá conta, mas foi Deus que pediu para eu estar em todos os cultos. Ainda bota na conta de Deus. Mentira. Eu que não soube administrar o meu tempo. Eu que não tive capacidade de organizar a minha agenda. Eu que não tive disposição para conciliar as coisas. Aí diga, eu fiz tanto. Não, mas eu fiz em nome de Deus. O que é que estamos fazendo em nome de Deus? Será que tudo que fazemos em nome de Deus tem agradado a Deus? Será que a minha vinda à igreja tem agradado a Deus? Porque às vezes eu estou aqui e o meu coração ele não está. Quantas vezes eu venho para cá para reparar, para sair com a língua maior que o corpo, para dizer que não foi, que não aconteceu, que o louvor não foi bonito, que não foi isso, que não foi aquilo. E será que essa vinda foi em nome de Deus? Não foi. Foi no meu nome, no meu mau caratismo, na minha falta de fidelidade diante de Deus. E assim foi que Eva agiu. Por isso, que todos nós que somos chamados para falar em nome de Deus, nós não podemos comprometer a palavra ou distorcer ela para o nosso ego. Para nós falamos de nós mesmos. Deus mandou dizer a você que viesse toda quinta-feira para a igreja. Será que Deus mandou dizer? Pode ser que Ele mande. Pode ser que Deus diga assim, olha, Ian, Deus mandou dizer a você que faça um voto com Ele. Passe 2 meses vindo toda quinta-feira. Se Deus mandou dizer, Ele dá condição. E se Ele não mandou dizer? Aí Ele desmente. Aí Ele quebra. E muitos irmãos têm se empurrado pelo ouvido em nome de Deus. Falamos isso na aula do discipulado, quarta-feira.
Eu vi um vídeo um dia desse muito lamentável, sabe? Uma jovem que foi estuprada por um pastor e a ideia era, não, porque ele me disse que para eu ser mais próxima de Deus, eu tinha que me relacionar com ele. Em nome de Deus. Muitas palavras em nome de Deus estão sendo rejeitadas. Muitas palavras em nome de Deus não têm chegado ao coração de Deus. Muitas palavras em nome de Deus têm destruído pessoas. Porque foram essas palavras que mataram a nossa fé. Você não pode estar aqui. Você é molinho demais. Você é durinho demais. Como disseram para mim na minha igreja, você vai trabalhar no evento, mas nos bastidores. Porque era molinho demais. Eu passei um tempo liderando o ministério infantil. Eu era vice-líder na época. E aí, dia de domingo, eu podia estar todo domingo ali em cima. Mas quando tinha evento grande que vinha gente de fora, que a igreja lotava, não deixa Guilherme não, porque pode ser que os pais reclamem porque é um homem. Mentira, é porque era molinho demais. Porque era muito molinho. Aí nos eventos, eu não podia participar. Eu tinha que ficar escondido. Mas isso é em nome de Deus. E nós vamos nos comprometendo em nome de Deus. Salmo 101, verso 6 diz, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus não procura o seu dinheiro, Deus não procura o seu status, Deus não procura a sua disposição, Deus não procura a sua agenda livre para Ele. Eu posso ir quinta, eu posso domingo, eu posso segunda, conte comigo, eu estou aqui todo culto. Se precisar eu abro a igreja, eu fecho a igreja. Isso não comove o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é a nossa fidelidade. É a gente dizer ali, Senhor, eu não consigo, mas eu estou indo. Senhor, eu estou sem vontade, mas eu estou lendo. Senhor, eu não sei como eu vou continuar, mas eu vou continuar. É esta fidelidade que move o coração de Deus. E ela é muito maior do que eu dizer, eu estou aqui de domingo a domingo. Pastor, esse ano eu não faltei uma santa ceia, viu? A gente vai dizer para o pastor Luiz. Pastor, se o senhor ver, eu fui o que mais ceiei aqui. Tanto vinho que eu cheguei a sair tonto, pastor. Eu fui o que mais ceiei. O pão, por isso que eu estou gordinho, porque eu não faltei uma ceia, pastor. E a gente acha que isso está comovendo o coração de Deus. O que comove o coração de Deus não é a minha agenda disponível, é a minha agenda lotada. E eu dizer, mas eu deixo por você. É isso que move o coração de Deus. É a nossa fidelidade. Porque se eu estou aqui, porque eu estou disponível, no primeiro compromisso que eu tiver, eu deixo esse lugar. No primeiro dia que eu disser assim, hoje apareceu um compromisso, eu não vou. Bonitos são aqueles que trabalham tanto, que se esforçam tanto, e na primeira brecha diz, eu vou à igreja. Eu vou correr para a casa do Senhor. Apareceu um tempo na minha agenda, eu vou estar lá. Porque Deus, Ele tem olhado para o nosso coração e para a nossa fidelidade. Então, como está a nossa fidelidade diante de Deus? O que atrai a Deus é a fidelidade, é o caráter, é a integridade. Jéssica, tu põe para a gente em Mateus capítulo 25, verso 21. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Deixa eu dizer a você uma coisa. A alegria do Senhor é para aqueles que são fiéis. Tem crente pedindo tanto a Deus, Senhor, coloca alegria no meu coração. Senhor, me dá alegria na minha família, dá alegria no meu trabalho. Ei, deixa eu dizer a você, só vai participar da alegria do Senhor aquele que permanecer fiel. Aquele que for fiel a Deus nos dias difíceis, nas turbulências, nas noites escuras, esse vai participar da alegria do Senhor. Deus está querendo encontrar homens e mulheres fiéis. E um desses homens era Anani. Anani, ele foi discreto, totalmente discreto. Só chegou para dizer a verdade. Mas isso virou uma chave no ministério de Neemias. Porque isso levantou Neemias para transformar uma geração. A fidelidade de um homem transformou uma geração. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, além disso, o que requer dos dispenseiros é que sejam fiéis. A fidelidade é um requisito indispensável para qualquer pessoa que é chamada para servir a Deus. Deus não chama pessoas que falam bonito. Deus não chama pessoas que são bonitas. Deus não chama pessoas que têm muito dinheiro. Deus chama pessoas fiéis.
Fiéis no pouco, fiéis no muito, fiéis na igreja lotada, fiéis com a igreja vazia, porque a minha fidelidade, ela não depende da igreja, ela depende do meu coração, do meu relacionamento com Deus. Entendeu por que a gente fez o culto com o microfone? Porque é por isso que eu sou fiel, porque no dia que a igreja estiver vazia, o meu Deus estará nela, e quando ela estiver lotada, Ele também estará nela. Então a minha fidelidade permanece apesar das circunstâncias. Eu preciso chegar aqui nesse altar e pregar com o mesmo fervor que eu prego no domingo, quando a igreja está lotada, porque o meu coração está incendiado, não pela quantidade de gente, mas por aquilo que Deus moveu no meu coração. E vocês serão essas testemunhas de dizer, eu estive aqui na igreja vazia, eu estive com a igreja lotada, e a presença de Deus era a mesma, Deus esteve no meio de nós. Porque requer dos dispenseiros que sejam fiéis. Que crente eu sou? Que chego aqui em dia de domingo, a igreja lotada e o culto é fervoroso. Aí eu chego aqui, tem 2, 3 pessoas, a gente está cabisbaixo, a gente está entristecido. Não, meu irmão, a gente está incendiado pela presença de Deus. Porque o Deus dos domingos lotados é o Deus das quintas-feiras vazias. Ele é o mesmo Deus. Essa é a peneira de Jeová. E nós já experimentamos elas tantas vezes. Eu estou aqui há 8 anos, quantos cultos de quinta-feira eu já vi lotado e quantos cultos eu já vi vazio? Porque a peneira de Jeová é isso. Ele passa quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Então, Senhor, eu estou aqui apesar da igreja cheia ou vazia. O meu louvor, Senhor, vai ser o mesmo. A minha oração vai ser a mesma. A minha dedicação com a diaconia vai ser a mesma. Ai, meu Deus, eu vou limpar a igreja hoje para 3 pessoas. Ah, Senhor, eu vou limpar para 3 pessoas, porque vai chegar o tempo de chegar às 100, às 200, 300. E o meu coração vai servir do mesmo jeito. Porque requer os dispenseiros que sejam fiéis. Se a fidelidade não começa em nós que estamos servindo, ela não vai impactar outros. Então vocês estão sendo ministrados nessa noite e estão aprendendo que na próxima quinta-feira, quando vocês chegarem aqui, a igreja estiver lotada, se assim Deus quiser, vocês não vão dizer, são 2 cultos, viu? É um quando a igreja está vazia e um quando ela está cheia. Mentira! O culto é o mesmo porque ele começa para Jesus. O culto começa de 7 horas. Quando dá 7 horas, guardem isso no coração de vocês. Na próxima quinta-feira, se eu não estiver aqui, se eu estiver doente, se Jesus me levar, o que acontece? 7 horas o culto começa. Porque o culto é para o Senhor da obra e Ele chega no horário. Ele chega no horário. Nós é que nos atrasamos, nós é que não, nós perdemos o horário, nós entramos em trânsito, o carro quebra, o pneu fura, Ele não. Então 7 horas o culto começa para Ele. Senhor, são 7 horas da noite, eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou te bendizer. E aí a gente começa. Quem chegar vai pegar o culto andando e dizendo, meu Deus, o culto já começou, o irmão está sozinho. Ele está na casa. Ele veio porque o culto é para Ele. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, sabe, irmã? Quando eu espero alguém chegar para começar o culto, eu estou dizendo, fica aí, Jesus. Quando o irmão chegar, eu começo. É para você, você chegou, você vai receber o que eu vim te dar. Eu vou te dar a minha fidelidade, o meu coração nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de igreja cheia e de igreja vazia. Você vai ter o meu coração, Senhor. Você vai ter a minha vida, a minha entrega. E nós precisamos começar isso em casa, não é aqui. Ah, eu estou escalado hoje, é quinta-feira, para ir pregar. Meu Deus, não tem ninguém. Senhor, faz uma coisa extraordinária. Tome meu coração, Jesus. Eu vou sair de casa motivado. Eu vou sair entregue. Eu vou sair, Senhor, acreditando. E quando eu chegar lá e estiver vazia, vai acontecer do mesmo jeito. Eu disse a alguém aqui um dia desse, eu disse, se chegar uma quinta-feira que eu estiver sozinho e a gente precisar registrar o culto, eu estico meu braço, a gente faz a foto, diz assim, ó, Jesus veio. O culto foi feito. Porque é para Ele, não é sobre mim. Nós queremos ser pregadores de multidão, mas ninguém quer gastar a vida pelos poucos que vêm. Nós queremos, eu vou fazer um culto com 50 casais, mas ninguém quer gastar tempo com 2, com 3, com 4, com um único casal que se tenha. Ninguém quer. É muito bom a gente ser usado nos grandes altares. Irmãos, Thaís acompanhou, Thaís, Jéssica estavam lá em São Paulo comigo. Eu estive em igreja lá em São Paulo, que era grande, que tinha um ministério bonito. E estive em outra igreja tão pequena, que era um ventiladorzinho assim para ventilar o púlpito. E elas foram comigo, nas duas. E o Senhor era o mesmo. A presença de Deus era a mesma. Deus estava no meio de nós. E fez coisa grande.
Isso não começa pela quantidade de gente, começa pelo coração de quem está envolvido na obra. Então, em nome de Jesus, examine seu coração nessa noite. Eu estou dizendo para mim, examine o meu coração também, Senhor. Qual é a pregação que eu estou trazendo? O que é que eu vou dar à igreja? Ah, isso aqui é uma palavra tão bonita, só dá quando a igreja está cheia, viu? A igreja está vazia, não dá para pregar isso não. A palavra não é minha, é do Senhor. Então, eu não posso escolher o dia que eu vou pregar. Ah, essa palavra aqui, ela é boa quando a igreja está bem lotada, porque aí todo mundo dá glória. Ainda que não haja glória, a palavra tem que ser revelada. Ainda que todas as bocas fiquem em silêncio, eu preciso ser obediente à voz de Deus, porque requer dos dispenseiros que sejam fiéis. Enquanto a gente permanecer fiel no pouco, cavando pouco, orando, toda quinta-feira, colocando a cara no pó, vai chegar o dia de que Deus vai mandar as pessoas. Vai chegar o dia de que a gente vai se surpreender, como nós nos surpreendemos domingo. Para a nossa estrutura de igreja, a igreja estava lotada domingo. Para a nossa estrutura de igreja pequena. E quem faz isso? É o Senhor. A obra é dele, é Ele quem faz. O nosso coração é, Senhor, eu estou aqui. Eu vou pregar com o mesmo fervor, eu vou orar com o mesmo fervor, eu vou cantar com o mesmo louvor, eu vou dar o mesmo glória, a mesma rajada de língua estranha, e a obra é o Senhor que faz. Se o Senhor quiser, ela vai lotar, e se o Senhor não quiser, nós seremos sempre assim pequenininhos. Quais os planos do Senhor para essa igreja? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou como diz Jeremias 23, quem conheceu os conselhos de Deus? Se você está aqui, esperando por uma igreja muito grande, talvez você possa se decepcionar. Se você está esperando o dia que seremos 500, talvez você possa se decepcionar, porque talvez a gente nunca passe de 50, de 100. Mas eu posso dizer a você, no 50, no 100, no 10 ou no 20, a minha vida foi transformada. Eu não sou mais o mesmo. No 50 ou no 100, Deus mudou a minha vida. No 50 ou no 100, Ele quebrantou o meu coração. No 50 ou no 100, Ele falou comigo, me batizou em línguas, me deu uma vida, me deu uma... Tudo mudou a minha história. Então deixa eu dizer a você, você quer uma igreja com 500 para quê? O que é que tem que acontecer numa igreja de 500 que não acontece numa igreja de 6? O Deus que opera lá é o Deus que opera aqui. É o mesmo. Então nós vivemos em uma expectativa de, quando tiver grande, vai ser hoje, vai ser agora, porque Jesus está aqui agora. É agora que se Ele quiser, Ele pode curar. É agora que se Ele quiser, o telefone pode tocar, pode chegar a notícia, pode mudar a história. É hoje, é agora. Eu não preciso viver uma expectativa falida. Se Deus quiser, nós seremos imensos. E se Deus não quiser, seremos sempre pequenos. E aí eu pergunto a você, se a gente passar 10 anos com 6 pessoas, qual será a fidelidade do nosso coração? Se na próxima quinta-feira tivermos os mesmos 6 aqui, a gente vai orar a Deus, pedir a Ele para mandar a gente e vai subir no altar desanimado? Comece o culto com o mesmo ânimo da igreja lotada. Comece o culto com o mesmo coração da igreja lotada. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus extraordinário e Ele opera em todos os sentidos. Então Deus está nos chamando nessa noite para agir com fidelidade. A fidelidade de Anani, nos bastidores, que ninguém nem escuta tanto falar dele na Bíblia. Foi ela quem ativou o ministério de Neemias. A fidelidade desse homem foi o ponto de partida para Jerusalém ser restaurado. Neemias orou e jejuou por Jerusalém. Ele planejou cuidadosamente como é que ia restaurar os muros. Ele levantou um povo para trabalhar. Ele estabeleceu justiça e cuidou de todo o povo. Restaurou a adoração a Deus. Concluiu uma linda obra. Tudo isso por Anani. Tudo isso começou com a fidelidade de Anani. Se Anani não tivesse ficado caladinho, quietinho, eu não vou ficar aqui, deixa o povo se destruir. Mas ele foi do outro lado, entrou no palácio e entregou um recado. Por causa de um homem, Deus restaurou toda uma cidade. Por causa de você, Thaís, do louvor que você ministra, Deus pode curar alguém. Por causa de você, do culto que você dirigiu, Deus pode transformar uma vida. Por causa de você, Jéssica, a igreja que você limpou para receber, Deus pode restaurar uma família. Então, por causa de nós, os pequenos, os que ninguém nota, o que talvez alguém diz assim, aquela igreja nunca cresce, não vai crescer. Estamos diante do que Deus tem para nós. Ou será que você vem para cá e diz, Deus não está ali não. Se Deus não estivesse aqui, eu já estaria bem longe.
E vou dizer a você, não é por ego, é porque sem Deus eu não sobrevivo. Sem Ele, meu irmão, eu volto para a mesma tragédia que eu era antes. Quem é que vai estar em uma igreja e dizer, Deus não está lá, mas eu vou continuar. Deus não está, eu vou continuar. Deus não está, mentira, Deus está no nosso meio. A questão é que a gente às vezes quer validar que Deus está no meio de nós, porque tem 50 pulando, marchando, pulando. É lindo, é maravilhoso. Nós estivemos em Fortaleza, a nossa igreja em Fortaleza, ela hoje tem cerca de 100 membros. A igreja é imensa, é linda. Mas esse é o plano de Deus para a igreja de Fortaleza. O plano de Deus para a igreja de Recife é outro, qual é? Então, a nossa oração principal é, Senhor, tu tem um plano para a tua igreja. Tu está contando comigo para esse plano? Será que eu estou disponível para esse plano? Será que eu estou com o meu coração para esse plano? Ou será que eu estou vivendo no meu plano de querer uma igreja grande? Aí eu vou ver por uma igreja grande. E Deus dizendo, invista na igreja pequena. Volte para a igreja pequena. Se dedique à igreja pequena. Irmãos, sejamos honestos. Nós às vezes não temos condições de mandar uma mensagem para aquele que se desviou. Todo mundo conhece todo mundo aqui. Se o irmão faltar 2, 3, 4 domingo, se brincar, ele não recebe uma mensagem. Mas nós queremos uma igreja grande. Para quê? Por que eu quero uma igreja grande se eu não consigo cuidar desses tão pequenos que estão aqui? Para que eu quero uma igreja tão grande se eu não consigo fazer um acolhimento? Se eu não consigo chamar alguém para um momento? Se alguém me liga e diz, estou precisando de você. Eu digo, eita, hoje não dá, amanhã não dá. Com tão poucos que tem aqui, eu não tenho disponibilidade. Imagina quando chegar a 100, 200. Será que nós estamos preparados para isso? Deus quer nos preparar, quer nos levantar. E isso começa com todos nós. Eu preciso olhar e dizer assim, quanto tempo que eu não te vi. Meu Deus, fala, rapaz, fulano faz um dia que fulano não vem. Como é que você está, meu irmão? Estou com saudade de você, apareça. Não quero saber de igreja. Quer não? Bora tomar um café? Mas preciso dizer a você, você não quer ir lá, mas ele vai comigo até você. Vamos junto tomar um café? Não vai ser café com leite, não. Vai ser café com lágrimas, porque Jesus vai pegar você por dentro. Mas a gente não tem essa disponibilidade. A gente não tem esse interesse. Mas queremos uma igreja grande, bonita, imensa. Meu Deus, eu quero uma igreja tão grande. Igreja grande requer mais culto, requer mais tempo e mais dedicação. Na quinta-feira a gente não vem, mas que é uma igreja que abra. Aí reclama, a igreja não abre no domingo, no sábado, o culto acaba no domingo, só tem culto na quinta-feira. Tá, cadê o povo? Mas a gente quer tanto. Deus está nos chamando para ser fiéis nas pequenas coisas. Seja fiel hoje no culto pequeno. Se consagre ao culto pequeno. Se eu dissesse assim, é um exemplo, tá, Ian? Ian, domingo você vai dirigir o culto. Meu Deus, eu não acredito. Domingo, com a igreja lotada. Se for quinta-feira de boa. Oxente, mas o Deus da quinta não é o mesmo do domingo? O temor do coração de subir no altar tem que ser o mesmo. Porque o altar não muda quando é culto grande e quando é culto pequeno, não, viu? O fogo que incendeia o altar no domingo é o mesmo que incendeia aqui hoje. O mesmo Deus que está aqui hoje, olhando para o meu coração, vendo a minha vida troncha ou errada, e dizendo, se corrija, Ele vai cobrar de mim no domingo, quando eu vim pregar aqui de novo. Eu preguei terça no Oração Taon. Se tiver 5 pessoas, tem que ser a mesma motivação. Estou pregando aqui hoje para 3, 4, 5, 6 pessoas. Motivação. E domingo, se Deus lotar a igreja, tem que ser a mesma motivação. Mas aí eu quero reverter a moeda para quem vem adorar. Quando a gente vem adorar, no domingo a gente dá tanto pulo, dá tanta glória, na quinta-feira é assim. Eu estou falando para todos nós. Quem vem adorar tem que vir com o mesmo coração do domingo. Porque quando eu tenho um coração de adorador, não importa a quantidade de gente, o céu se abre. Não importa se é no meu quarto sozinho, não importa se é no carro ouvindo um louvor, Jesus me pega, eu choro, a gente se emociona. Aí a gente sai dizendo, meu Deus, que maravilhoso, que culto lindo. Só tinha 3 pessoas, mas Ele falou comigo. O meu Pai me ministrou, o meu Pai aqueceu o meu coração. Não importa quem estava lá, mas Ele veio para mim, Ele me encontrou. É isso que importa. Eu fico imaginando, sabe? Essa cena não sai da minha mente. No louvor que eu falei que eu vou mandar para você, eu penso sobre isso. Eu fico imaginando uma e vendo o pastor fazer um apelo. E eu olhando ali, eu disse, eu quero te aceitar. Eu tinha 9 anos. Eu quero te aceitar, Jesus. A tia, quer, meu amor? Vamos lá. Aí me levou lá na frente.
Esse dia não sai nunca do meu coração. Porque a minha oração, a minha gratidão é: obrigado, Senhor, por encontrar o menino de trás da pilastra. Obrigado, Senhor, por olhar para um menino que estava escondidinho assim, que ninguém deu valor. Mas o Senhor investiu em mim. E eu preciso valorizar o que Deus fez na minha vida. Então, pense comigo, onde foi que Jesus encontrou você? Obrigado, Jesus, porque foi aqui que o Senhor falou comigo. Obrigado, porque talvez o Senhor me trouxe aqui, foi aqui que eu conheci você. Obrigado, Senhor, porque quando eu fui expulso da minha igreja e não tive experiência nenhuma, foi aqui que o Senhor falou comigo. E aí, quando a gente lembra disso, a gente diz: ah, Senhor, você está sempre aqui. Não importa a quantidade de gente. Se chegar um dia, Senhor, que tiver somente eu aqui, você vai estar comigo. Eu posso ligar o som, posso colocar um louvor. Se eu não souber ligar o som, eu posso colocar o louvor no meu celular, me ajoelhar e ele vai falar comigo da mesma forma. Porque é sempre sobre ele. Quando a gente entende isso, uma chave vira no nosso coração. E eu não estou falando para a gente ser negligente e deixar de evangelizar, deixar de chamar, deixar de falar com os irmãos para estarem aqui. Não é isso. Mas isso não pode mover o nosso coração. O que move o nosso coração é a presença de Deus. Então, por causa de um homem, Deus restaurou toda uma cidade e mudou toda uma história. Quando Anani foi mencionado, foi no capítulo 1, como a gente colocou. Depois do capítulo 1, Anani vai ser mencionado novamente no capítulo 7. Neemias 7:2. Veja o que vai dizer. Põe aí, Jéssica, para a gente, por favor. No capítulo 1, foi Anani falando. Agora no capítulo 7, veja. A cidade foi restaurada, tudo foi colocado no lugar. Aí Neemias diz assim: para governar Jerusalém, eu encarreguei o meu irmão Anani. E com ele, Ananias, comandante da cidadela. Pois Ananias era fiel e temente a Deus, muito mais do que a maioria dos homens. Anani nunca foi muito mencionado. Mas no capítulo 1, ele está falando. E no capítulo 7, alguém está falando sobre ele. A sua fidelidade faz Deus levar seu nome a outros lugares que você nem imagina. E eu posso dizer isso por experiência. Irmãos, eu nunca imaginei estar em lugares que Deus já me levou. Eu nunca imaginei um menino tão pequeno que vive aqui numa igreja tão pequena, como muita gente fala, a igreja tão pequenininha, mas foi aqui que Deus me forjou, e de repente alguém me chamou para ir lá em São Paulo, de repente alguém me chamou para ir em outro lugar, de repente alguém me chamou para ir ali, de repente me chamaram aqui em Recife. Eu falo isso com muito temor diante de Deus. Um menino tão simplesinho de uma igreja tão pequena, a gente está em outubro. Mas assim, se prepare em janeiro para vir pregar aqui na nossa igreja. Já pode comprar a passagem. Lá em Vitória, Espírito Santo. Quem faz isso? É Deus. E nós olhamos aqui, mas a igreja é tão pequena. Não é da igreja, importa o tamanho do seu coração, da sua fidelidade. Eu nem imaginava, irmão. Eu estava na minha casa ontem, de repente, presbítero, está lembrado que o senhor vem pregar aqui na nossa igreja quarta-feira? Eu disse, meu Deus, obrigado. Estava nem lembrado. Quem é que faz isso? É o Senhor. E para muitos, olha, coisa boa, menino, vai pregar lá e acolá. Não é preço, meu irmão, é muito preço. É preço de sair, de pregar aqui, de pregar acolá, de ir lá, de estar. É preço, e é preço alto. E aí eu quero convidar você para refletir comigo. Mas a igreja é tão pequena. Não tem ninguém. Mas daqui, Deus tem levantado pessoas para abençoar outras cidades. Deus tem levado o ministério de louvor dessa igreja para outras igrejas, para Fortaleza, para Natal. Receberam um convite lá quando estavam em São Paulo. Se forem para Vitória, eu já disse, olha, bora comigo, quem quer ir comigo para Vitória? Quando chegar lá, sem dúvida o pastor vai dizer, olha, o louvor está com a oportunidade, vai louvar, vai adorar. E quem faz isso é Deus. Mas a igreja é tão pequena. O que aconteceu com Anani, sabe onde foi? Foi numa cidade destruída, totalmente quebrada, portas jogadas ao chão, muros quebrados. Aí Anani chega, é fiel ao Senhor. Aí no capítulo 7 diz, coloque ele aí para ser governador, para ser comandante. Bote meu irmão, porque ele foi fiel. Irmão, se você permanecer fiel no pouco, Deus vai honrar a sua vida. Se você permanecer com o coração fiel nas quintas-feiras, com a mesma fidelidade do domingo, Deus vai honrar a sua vida. Se você abrir a live da oração Taon com dedicação, e quando alguém estiver orando, você orar de verdade, se empenhar de verdade,
Deus vai abençoar a sua vida. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os cultos pequenos. Não despreze. Porque nos cultos pequenos ou grandes, o Deus é o mesmo. Aqui ele batiza, ele liberta, ele fala, ele transforma. Aqui a gente sai dizendo, Senhor, eu preciso mudar minha vida. Preciso me alinhar, Senhor, preciso me consertar. E é Deus quem faz essas coisas. Então, no capítulo 1, a Nani está falando. No capítulo 7, alguém está falando por ele. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus é quem vai falar por nós. Deus vai falar por nós, irmãos. E eu digo isso por experiência própria. Eu digo isso com muita humildade diante de Deus. Experiência própria. Quando foi eu estive em São Paulo, uma das vezes que eu estive lá, não lembro, mas a nossa igreja, a Nova Esperança Central, ela estava tendo um evento na cidade de São Paulo, e era em um parque. Muita gente colocou uns estandes, vendendo comida, vendendo coisa, era um evento LGBT. Eu fui, me arrependi tanto, porque a fila estava imensa, gigantesca, voltas e mais voltas. Eu disse, oxe, pastor, aí não era um eventozinho com uma mesinha, que a senhora ia vender umas coisas, lotada. Esperei uma fila imensa, o Bérico ficou comigo, a gente entrou. Entrou, a igreja estava linda lá, tirei foto com os irmãos, ajudei, a gente evangelizou, fez umas coisas bonitas. Aí chegaram as pastoras da Nova Esperança de Osasco. Meu filho, que bom que você está aqui, olhe, me diga uma data aí para você pregar na nossa igreja. Aí a pastora disse, não, esse dia não, que ele já vai na nossa, viu? Não, pastora, mude a data esse dia não. E eu fiquei olhando e disse, isso é coisa que Deus faz. Isso é coisa que Deus faz. Então nós deixamos de valorizar a nossa igreja porque ela é pequena demais. Mas lá fora as pessoas estão olhando para a gente e dizendo, quando é que você volta aqui? Menino, quando é que tu vai voltar aqui com Thaís e Jéssica de novo? Rapaz, traz fulano aqui para vir conhecer a igreja da gente. Nós é que não estamos dando valor. Porque alguém lá fora está olhando para nós. Sabe quem foi que fez a arte do aniversário da igreja lá de Vitória? Foi a nossa equipe de mídia. Ah, não, a mídia de Recife é tão bonita. Minha gente, pede para fazer. Eu disse, peça, pastor, a gente faz. E aí, pastor, ficou legal. Meu Deus, ficou tão linda, obrigado. Mas quando nós postamos uma arte, nem vai comentar. Mas alguém lá no outro estado está olhando e dizendo assim, a mídia de Recife é tão linda. Na segunda-feira, nós temos reunião de pastores e presbíteros do Brasil inteiro, algumas segundas-feiras. Quantas vezes a nossa mídia já foi elogiada? Mas será que nós temos elogiado a nossa mídia? Será que quando alguém posta um story, menino, que story bonito, parabéns, a mídia arrasou, viu? Mas lá fora alguém está vendo. Alguém está elogiando. Alguém está dizendo, ficou tão bonito, rapaz, que menino ficou tão lindo dessa arte. Deus está levantando pessoas que estão valorizando o trabalho que a gente está fazendo. Deus está levantando pessoas que estão vendo o sacrifício dos nossos joelhos. Nós é que não percebemos porque somos pequenos demais. Pequenos ou grandes, Deus tem feito uma grande obra. Pequenos ou grandes, temos histórias transformadas. Pequenos ou grandes, temos obreiros, diáconos, presbíteros, cooperadores. Temos material, Deus tem feito tanta coisa. Onde estão os nossos olhos? Onde está o empenho do nosso coração? Êxodo capítulo 18, verso 21. Por favor, Jéssica. Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 10, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Segura aqui, filha. Chefe de 10. Liderar 10 pessoas. Liderar 50 pessoas. Liderar 100 pessoas. Vou liderar 1.000 pessoas. Volta agora, meu amor, por gentileza. Capazes, temente a Deus, digno e que odeia alguém desonesto. Não importa a quantidade de gente. Importa a fidelidade de quem Deus está levantando. Vai liderar 50, 10, 100 ou 1.000, mas tem que ser fiel, tem que ser temente. Não pode se misturar com um ganho desonesto. Não pode andar no laço do mundo. Tem que ser fiel. Então, preciso dizer a você, se você tem um ministério que é tão pequeno, eu sou líder do ministério, só eu, fulano e fulano, seja fiel, porque Deus vai levantar você para ministérios grandes. E eu digo isso, parece que é muito longe, mas o meu pastor me dizia isso quando eu era líder de louvor dessa casa. Pastor, não quero mais.
O povo é muito trabalhoso. Não quero. E o pastor dizia, Deus está preparando você para coisas maiores. Meus olhos nunca viram isso. Hoje eu estou aqui pregando para uma igreja. Estava pregando em outra. Mas lá atrás meus olhos viam isso? Não via. Mas Deus está me dizendo nessa noite, se é fiel, se é 10, se é 50, se é 100 ou se é 1000, porque tem que ser fiel, digno, temente a Deus. Então a nossa fidelidade, ela independe da quantidade de gente na igreja, no culto, no ministério. Permaneça fiel, porque Deus tem negócio com o crente que é fiel. Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente é fiel, existe recompensa para a nossa vida. Quando nós somos fiéis, Deus nos recompensa. Eis que o diabo está para lançar fora alguns de vós na prisão, para que sejais provados e terás tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A coroa da vida só é dada para quem é fiel. Eu já disse isso algumas vezes. Deve ser muito triste nadar e morrer na praia. Ontem eu estava orando e sentei na sala da minha casa, 10 e pouca da noite, estava vendo série. Aí, e o Senhor me cobra, né? Eu parei a série e fui orar. Sentei, li a Bíblia, orei, conversei com o Senhor e disse, Senhor, se eu não servir para ser presbítero, se eu não servir para ser líder, se eu não servir para ser professor ou para tanta coisa, que eu sirva pelo menos para ir para o céu, Jesus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração não é cargo. Ah, eu quero ser presbítero. Ah, eu vou ser pastor. Ah, eu só vou ficar na igreja se eu for diácono. O alvo não é a igreja, é o céu. E ontem Deus, Ele viu a sinceridade do meu coração quando eu dizia para Ele, Senhor, se eu não servir para ser presbítero, se eu não servir para ser líder, ou para ser professor, ou para um dia ser um esposo, para nada, que eu sirva para ir para o céu, Jesus. Porque é muito triste nadar e morrer na praia. Peça a Deus isso, Senhor, me dê condições de ir para o céu. Eu quero servir para ir para o céu, Jesus. Eu quero ser fiel até a morte. Mas não é ser fiel para ser pastor. Não é ser fiel para ser líder. Porque tem gente também que diz assim, eu vou estar todo culto, porque aí quando a igreja bombar, vão lembrar de mim que eu fui fiel no culto pequeno. A fidelidade não é essa. O propósito da fidelidade é ir para o céu. Então, seja fiel até a morte. Deus vai dar a coroa da vida. Eu escrevi uma coisa, eu quero ler para vocês. A fidelidade de Anani nos ensina que mesmo que nossas ações não sejam vistas ou reconhecidas por todos, Deus está atento ao nosso caráter e à nossa fidelidade. Ele nos chama a ser fiéis nas pequenas coisas, pois a fidelidade precede grandes responsabilidades. Quando somos fiéis a Deus, Ele usa nossas vidas para fazer o extraordinário, transformando circunstâncias, restaurando cidades e levantando o seu povo. Essa é a fidelidade que faz o extraordinário. Anani foi fiel e a fidelidade dele mudou toda a história de uma cidade. Será que quando ele foi fiel, ele sabia que ele ia virar governador? Não sabia não, mas ele foi apesar disso. Então, mesmo que você não saiba o que Deus tem para você, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel no seu relacionamento. Seja fiel na sua vida. Seja fiel na leitura da palavra, na oração, no jejum. Seja fiel. Porque permanecer fiel em Deus é viver coisas extraordinárias.